Hoje eu estou aqui para te dizer o seguinte: você sabia que um produto que está na sua cozinha todo santo dia pode estar ameaçando milhares de famílias que vivem da agricultura? Bom, meu nome é Alessandro Saturno. Eu vou falar com você hoje sobre economia e empreendedorismo. Quero te mostrar que o alho, ele está aí no centro das atenções. Para você ter uma ideia, eu separei aqui, olha, que o setor do alho, ele é uma parte importante da agricultura brasileira, ele está vivendo uma crise. E aí nessa crise eu vou te explicar, são produtores endividados, preço de custo abaixo do esperado e o mercado completamente parado. Esse é um assunto do nosso mercado em movimento e para isso eu convido meu excelentíssimo convidado que está aqui hoje. Obrigado pela participação no Mercado em Movimento. Estou falando com o Rafael Jorge Cursino, que ele é o presidente da ANAPA, Associação Nacional dos Produtores de Alho. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje no nosso Mercado em Movimento. Primeiro, muito obrigado por abrir esse espaço para a gente, Alessandro. Eu falo aqui em nome dos produtores de alho do Brasil, a Associação Nacional, a ANAPA, né? E é um prazer vir aqui e uma grande oportunidade para a gente relatar o que de fato tem acontecido na cadeia do alho. Realmente vivemos dias que não têm sido fáceis para nós, têm sido muito desafiadores, né? Onde nós temos um custo de produção muito grande e a oferta em excesso no mercado brasileiro. Isso tem colocado o produtor nesse furacão, né? E aonde nós vamos discorrer aqui o que tem acontecido com a cadeia do alho nesses últimos anos. É um furacão que ele tem que se equilibrar para não cair e não ser levado, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O alho hoje ele é responsável pela manutenção de muitas famílias no setor agrícola, né? Então o alho ele tem a sua relevância nesse mercado. Importante falar sobre a agricultura familiar. O alho, para você ter uma ideia, Alessandro, nós temos mais de 40 mil estabelecimentos no Brasil inteiro que planta alho. Desses 40 mil estabelecimentos, mais de 87% é da agricultura familiar. Então você veja o peso que nós temos na questão social, porque o alho é a cultura que mais emprega mão de obra de todas as culturas no país. É a cultura que mais emprega. Nós empregamos cerca de 16 empregos por hectare. E nós temos hoje, Alessandro, cerca de 5 mil famílias produzindo alho nas várias regiões do país. 5 mil famílias que esparramada desde o Nordeste, você pega Bahia, Piauí, a região Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, nós temos essas famílias que vivem onde a principal cultura é o alho. Você falou aí de agricultura familiar, né? Vamos explicar para quem está em casa que tipo de agricultura é esse e como que se dá, né, nesses rincões do nosso Brasil, o que mais tem é agricultura familiar. A gente ouve muito isso, tem até ajuda, subsídio por parte do governo, mas como que se dá essa agricultura familiar? Essa pergunta é muito importante, porque muitas pessoas não conseguem ver como que funciona essa atividade na pequena propriedade. Então, você pega a reforma agrária que aconteceu há 100 anos, há 70 anos, como o caso do Rio Grande do Sul, que tem pessoas lá na área rural que tem o seu pedacinho de terra, cerca de meio hectare, 1 hectare, 2 hectares às vezes, aonde a principal atividade é a cultura do alho, é onde ele consegue tirar a maior renda, 70% da sua renda vem da cultura do alho. E ali é o pai, a mãe, o filho, às vezes um genro, que trabalha em família para plantar esse alho, colher, vender e viver do resultado da lavoura. E essa lavoura, ela não tem só o alho como a cultura ali, né, da atividade da família. Às vezes o cara tem uma criação de frango, às vezes ele tem uma criação de suíno, às vezes ele tem uma fruta. Então, a composição da renda toda dessa família é onde essa família sustenta e paga todas as despesas da família e dá qualidade de vida, né, para toda a família permanecer ali no campo.
Como que o Distrito Federal se encaixa, né? O Distrito Federal que é marcado muito pelo serviço público, né? Não temos indústrias, né? Grandes indústrias como outras regiões, outros estados. Como que o DF se encaixa nessa fórmula da agricultura familiar? Em que pé nós estamos? Na agricultura familiar, nós temos várias famílias também aqui no Distrito Federal. Mas aqui também nós temos produtores pequenos e médios que já têm uma área maior, 5 hectares, 10, 20, até 50 hectares. Para você ter uma ideia, o Distrito Federal já plantou cerca de 800 hectares. Então, nós já empregamos mais de 10 mil trabalhadores aqui no Distrito Federal. E hoje, o Distrito Federal está plantando em torno de 500 hectares. Ou seja, nós geramos empregos para 8 mil trabalhadores aqui no Distrito Federal. Então, o Distrito Federal tem essa composição. Parte de agricultores familiares e também temos pequenos e médios agricultores que também plantam aqui ao redor do Distrito Federal. Segundo a Conab, o Brasil é um dos grandes produtores de grãos, né? Quando a gente vai para o setor de alho, né, o que está acontecendo para a gente estar tendo esses recordes de baixa produção, de baixa passada para frente da produção, produtores endividados, como a gente começou? O que está acontecendo com o setor, tendo em vista esses dados da Conab e a realidade? A realidade está sendo outra. A realidade para nós, produtores de alho, e eu vou estender um pouco mais, Alessandro, a realidade para os produtores de hortaliças do Brasil. É uma realidade muito desafiadora. Porque ao longo desses 2 últimos anos, o produtor vem perdendo a capacidade de plantar a mesma área, ou seja, vem perdendo 20%, 30% do seu investimento em função de excesso de produção. Então, nas hortaliças, esses últimos anos, o produtor plantou bastante, teve uma oferta muito grande e também, no caso do alho, uma importação muito grande. Então, essa importação, com a produção do Brasil que cresceu, ocorreu um excesso de produto no mercado brasileiro. E esse excesso de produto derrubou o preço lá embaixo. É a tal da lei da oferta e da demanda, né? Tendo muito produto, vai baixar o preço. Exatamente, a oferta e a procura. Então, o produtor brasileiro, ele tem um custo de produção ao redor de R$13 o quilo, e hoje o produtor está vendendo a R$10 o quilo de alho na sua propriedade. Então, isso faz com que o produtor perca dinheiro. Então, se ele investiu R$100 mil na produção de alho, ele está perdendo ao redor de 30%, né, do seu investimento. Então, isso colocou ele em dificuldade. Acontece que nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil com relação aos custos de produção. Há tempo a gente vem falando sobre as questões dos custos de produção, que é insustentável. Então, você com custo de produção alto e com excesso de oferta vendendo o preço lá embaixo, você está perdendo parte da sua propriedade todo ano. Não tem quem se sustente. Agora, quando você fala de custo de produção, necessariamente a gente está falando do quê? Do maquinário, da mão de obra? O que a gente está falando? Hoje, o maior custo nosso é com relação às pessoas, ao trabalhador. 30% do nosso custo são as pessoas, o que nós empregamos. Os outros 30% é a semente que nós utilizamos. E os outros 30% é os demais custos que tem, óleo diesel, insumos, arrendamento, máquinas e assim por diante. Então, nós temos, por exemplo, uma carga tributária, os impostos da folha é muito alto. Entendeu? A gente não consegue sustentar mais se a gente não... A ANAPA já tem feito esse trabalho, depois eu vou falar um pouco mais para frente. Mas a gente precisa levar ao conhecimento do governo federal, dos parlamentares, para a gente discutir esses gargalos que nós temos, que um deles é os impostos em cima da folha. Então, o custo de produção, só para concluir, ele tem sido muito alto. E o juro de 15% não tem atividade agrícola que sustente. Não tem. A agricultura não tem condição de pagar juro de balcão. Entendeu? Juro de balcão não subsiste na agricultura. O mundo inteiro subsidia a sua agricultura. Para você ter um exemplo concreto, os Estados
Os Estados Unidos, por exemplo, pratica juros de 4,5% até 5,7%, sendo que aqui nós pagamos 14%, 15%, 17%. Como que nós vamos competir num mercado desse? Então, é muito difícil o produtor de hortaliça hoje sobreviver diante de tamanha dificuldade de endividamento alto, certo? Sem ter condições de pegar novos investimentos para plantar a próxima safra. Então, isso está dificultando demais o setor. Nós precisamos buscar uma solução. E a ANAPA está trabalhando, em função de achar uma solução junto com o governo e junto com os parlamentares brasileiros. Você me apontou aí três itens que são fundamentais, né? Se eu estiver errado, você me corrija. Primeira, o excesso de produto no mercado, né, o excesso de oferta no mercado, a questão dos juros que estão insustentáveis e também a falta de mais investimento, a falta de mais crédito no mercado. Né? A gente está vendo essa retração, o próprio governo anunciou. Eu queria que você explicasse para a gente como se dá esse escalonamento, essa escadinha aí de prejuízo para o produtor. Como que ele realmente se vê com a corda no pescoço e já fala assim, eu não dou conta mais de tocar o negócio? Olha só para te dar informações da associação. No caso do alho, hoje nós temos 70%, 80% dos produtores endividados, já com a sua propriedade dada em garantia para os bancos, sem condição de pegar um novo investimento para colocar no negócio, para girar, para ele poder plantar uma nova safra. Então nós precisamos justamente sentar com o governo, mostrar essa dificuldade do produtor de alho e do produtor de hortaliças do Brasil. Aqui eu tô falando também de outras culturas que a gente também representa, como o caso da cebola. Né? Nós temos a região, Alessandro, para você ter uma ideia, Ituporanga, Santa Catarina. A Prefeitura de Ituporanga decretou estado de calamidade em função do endividamento dos produtores da região. E Ituporanga não é qualquer cidade, não. Planta 40% da cebola do Brasil. Então, nós estamos falando de uma crise instalada, onde o produtor perdeu a capacidade de buscar crédito, porque não tem mais crédito, porque ele já tem a propriedade dele tomada, ele não consegue levantar mais crédito. Qual o valor da dívida que para em média de cada produtor? Olha, depende do pequeno por exemplo, um pequeno agricultor, um produtor de cebola, que planta lá 5 hectares, ele investiu R$500 mil para ele plantar aquela safra. E ele colheu talvez 200, 250. E esses 250 mil para ele que é pequeno, como que ele vai fazer para pagar e para ele plantar uma nova safra? Então, precisa do poder público, dos parlamentares, construir uma saída da associação, da ANAPA, junto com o governo federal, construir uma saída de buscar uma renegociação de dívida para esses produtores, justa, que ele dá conta de cumprir, entendeu? E também buscar um novo financiamento para que possa continuar plantando, porque o produtor ele já fez dívidas para 2, para 3, para 4 anos. Então ele investiu em câmara fria, ele investiu em máquinas, ele investiu em galpões para pendurar. Tudo isso está no cronograma, no fluxo de caixa dele para pagamento. Então, se ele para essa roda, ele não vai conseguir pagar. Nós estamos vivendo uma crise muito grande. Ainda essa semana eu falava com o gerente de uma agência de um determinado banco, que existia 6, né, na região. Hoje só tem uma, porque não está tendo nem operação mais, porque o produtor não tem condições de pegar novo financiamento. Então, quer dizer, o banco está acumulando com prejuízo muito grande, o produtor sem condições de pegar um novo financiamento para plantar a nova safra. E nós precisamos dar uma saída para o produtor. E o que esses produtores estão fazendo frente a esse cenário de muitos produtos, inadimplência? O que está sendo feito? Olha, você pega, por exemplo, a região do Rio Grande do Sul. Eu falava hoje cedo com um diretor da associação. Que passou por um perrengue, hein? Passou por um perrengue muito grande há pouco tempo atrás. E agora? Uma das melhores safras de alho do Rio Grande do Sul. E você sabe que para o Rio Grande do Sul o produtor ter uma safra boa é porque tudo deu certo. Porque a questão climática da região sul ela é uma gangorra.
um, 2, 3 anos ruim, um ano mais ou menos, às vezes um ano bom. Então é uma gangorra. E esse ano juntou que todas as condições climáticas foram favoráveis e eles estão tendo uma safra excelente, de qualidade. Aí eu perguntei para ele, e aí, como é que está a comercialização? Não vendemos nada ainda. Eles escolheram em dezembro esse alho. Eles escolheram em novembro e dezembro e não conseguiram vender o alho até agora. Então imagine esse cara, como que ele vai planejar a próxima safra dele, que ele já tem que plantar agora em junho. E isso você está falando que ele teve uma safra boa. E uma safra boa. Então, como que ele vai projetar para plantar a safra em junho? Nós já estamos entrando em março e ele não vendeu a safra dele. Então, assim, depende da região, por exemplo, a região do Cerrado agora. Nós estamos, no meu caso, eu sou produtor. Eu plantei uma determinada área e eu reduzi 60% dessa área. Porque eu não consegui capital para plantar essa nova safra. Eu tive que reduzir. E assim está a maioria dos produtores. Então, aquele produtor que consegue ainda, que tem um crédito, que tem uma fazenda para dar em garantia, ele ainda consegue um crédito caro, um juro com juro caro, e ele ainda vai plantar na esperança, porque o produtor vive de esperança, e ele vai plantar essa nova safra, que agora, março, a partir de março, começa a safra do Cerrado, aqui no Sudeste e no Centro-Oeste, Brasília e Goiás, né, e também Minas Gerais. E aí aquele produtor que tem ainda o que dá em garantia está buscando esse recurso caro. Mas vem cá, como que ele vai pagar um juro de 15%, 16%, 17%, 18%? É inviável, é insustentável. Precisa acontecer algo e a ANAPA vai participar dessa discussão junto com o governo, já está discutindo para que nós possamos achar uma saída, uma solução para a gente plantar a nova safra. Tem um tema aqui que é importante, eu queria que você explicasse para mim o que é essa triangulação comercial e essa irregularidade de importação, né? O que você está falando muito disso, né? O Brasil importou bastante produto e agora o mercado não está conseguindo absorver tudo que está tendo e está sobrando para o produtor aqui interno, que termina não tendo juros, não tendo crédito, na verdade, tendo que pagar juros altos e ainda com uma produção enorme para poder despachar. Nós temos um problema sério na importação, Alessandro. Eu agradeço até essa pergunta porque ela é algo que a gente busca justiça para que aconteça nessa questão das importações. A ANAPA nunca foi contra a importação, até porque o Brasil planta somente 55%, 60% do consumo. Então, é natural que os importadores tragam esse complemento. Mas não é natural que esse importador traga esse complemento e pratique um ato desleal, uma concorrência desleal com o setor que está passando dificuldade, que tem todos esses problemas que eu acabei de mencionar e ainda burla a legislação. Então, a triangulação, o que é? Essa empresa importadora, ele está trazendo alho da China, de alguma forma a gente acredita que ele deve estar fazendo uma troca de documento dizendo que é alho do Egito para não pagar a tarifa antidumping. Isso vem acontecendo já há algum tempo. A ANAPA já colocou vários e vários ofícios à Receita Federal. E essa semana eu tive reunido com o subsecretário cobrando ação da Receita Federal em cima desses ofícios. E nós demos um bom direcionamento nessa reunião. Eu saí com uma expectativa muito boa. Eu espero, sim, que o subsecretário, junto com a sua equipe, investigue e vê se realmente tem acontecido essa prática desleal no mercado brasileiro, que aí esse alho chega muito mais barato do que o nosso custo de produção e dificulta ainda mais, porque que nós estamos com a safra do Sul sem vender ainda. Excesso de alho importado nesse momento, da Argentina nesse momento, do Egito tem entrado, não é muito, mas é pouco, do Egito não, da China triangulado pelo Egito, e alho também oriundo da China, que existe uma liminar que não paga o direito antidumping, e aí esse alho
ingressa no solo nacional abaixo do custo de produção. Então, são essas concorrências desleais que nós estamos vivendo. Essa saída de não pagar o antidumping, na verdade, é uma costura jurídica para poder entrar sem ser taxado. Vamos dar um exemplo agora que foi feito recentemente. Determinada empresa disse assim, não uso mais o nome sorvete, porque usar sorvete e foi um quantitativo muito alto que tinha que pagar. Um outro nome qualquer que seja, e só essa alteração me fez lucrar ou deixar de pagar impostos referentes àquela demanda que eu tinha. Então, eu queria entender o seguinte, isso foi também uma costura jurídica justamente para não a questão do antidumping? Olha, eu acho que nesse caso foi até pior. Pior? Porque, você veja bem, um determinado importador ingressou com um pedido de liminar. Qual que foi a base, né, do pedido dele? Foi numa resolução que não existe mais. Em primeira instância, a juíza foi lá e falou, não, peraí, a resolução nova é essa. Essa daí não existe mais. O processo pega e sobe para o TRF-1. E aí chega lá o desembargador, ou por falta de conhecimento, ou eu não sei o que aconteceu, pegou e concedeu uma liminar em cima de uma portaria que não mais existe e a Receita Federal continua desembaraçando alho sem pagamento do direito antidumping de uma coisa que não existe. A portaria não existe. Então, isso é surreal. Eu mostrei para o secretário, a medida judicial tem que cumprir, mas a medida judicial, o embasamento não existe a portaria. Então, ou seja, os advogados da associação que são responsáveis em cuidar dessas questões administrativas estão discutindo junto com a Receita, junto com o TRF, junto com essa questão que envolve o judiciário, para mostrar que precisa ser cassado o mais rápido possível essa liminar, porque ela não tem fundamento jurídico nenhum. Aliás, tem coisas que não existe, né? Então precisa ser cassado porque o produtor não consegue mais viver da maneira que está vivendo ainda com essas dificuldades na importação. Me explica uma coisa, o que acontece com o mercado nacional quando ele é inundado por produtos importados mais baratos, de um preço mais acessível? E isso prejudica muito o agricultor daqui? Prejudica demais. Por quê? Quem forma o preço é quem tem mais volume. Quem tem mais volume hoje no mercado? A China planta 800 mil hectares, o Brasil planta 16 mil. A Argentina planta 16 mil. A China, com 5% do que eles exportam, eles inundam o mundo inteiro. Então, quem está oferecendo alho em maior volume agora, nesse momento, é a Argentina. Se você pegar a safra nova da Argentina, que começou no mês de novembro, até o mês de janeiro, ingressou no Brasil mais de 5 milhões de caixas de alho. Então, esse excesso de produção vindo, o mercado brasileiro já tem um remanescente de alho do Cerrado que não conseguiu vender, por excesso de alho que a China mandou o ano passado, aumentou 3 milhões de caixas de alho a importação do alho chinês. Então, empurrou a safra nossa aqui do Cerrado. Até hoje eu estou com alho vendendo na minha empresa. Normalmente eu vendia até novembro, eu encerrava a minha safra. Eu estou com alho agora vendendo, não terminei. E tem gente que vai terminar só lá para abril e maio. E a região sul ainda não vendeu nada. Então, esse excesso de alho, ele prejudica os produtores. Tira a competitividade do produtor, porque ele entra muito mais barato. E o produtor chega ao ponto de não conseguir vender, como é o caso que eu falei do Rio Grande do Sul. E esse alho fica estocado e ele tem prazo de validade. Daqui a pouco esse alho começa a brotar e o produtor vai jogar fora. E o prejuízo vai ser muito maior. Então, o que eu estou tentando construir enquanto ANAPA, para mostrar para a defesa comercial brasileira que a situação do alho no Brasil está calamitosa. Se não for tomada uma medida por parte da defesa comercial que dê uma regulada nessa situação, nós, produtores brasileiros, estamos fadados a aumentar ainda o nosso prejuízo. Prejuízo, né? Quem está às vezes nos assistindo fala assim, mas eu não tenho nada a ver com o produtor de alho. Só dá um alerta. Quando o produtor quebra, qual é o efeito que acontece? Veja bem, Alessandro, é muito simples. Quando você começa a ter um produtor aqui quebrando, outro produtor ali, outro, a área vai reduzindo. Reduzindo a área,
a oferta daqui a pouco vai diminuir também. Diminuindo a oferta, no caso do alho, tem o suprimento desses concorrentes grandes de fora. Outras culturas até é mais difícil vir cenoura, vir batata, vir cebola de outra região. Mas no caso do alho também, quando fica pouca oferta, o produtor ou o importador que está trazendo o alho leva o preço lá em cima. Ou seja, é sinalização de custo mais caro para frente do produto que o consumidor vai comprar. Então, quando dá uma crise no setor por preço, por excesso de oferta, é sinal de que, mais alguns meses, esse mesmo produto que hoje você está entregando de graça, jogando fora, vai estar nas alturas. E quem vai pagar a conta é o consumidor lá na ponta, que vai pagar 3, 4 vezes mais caro. Era muito mais fácil a gente ter um produto onde eu pudesse ganhar o que é justo como produtor, nós ganharmos, né? O que é justo, manter um preço equilibrado, tanto no mercado, para os consumidores, do que essa gangorra. Chega agora, nós perdemos tudo, quebramos, aí daqui a pouco vem o alho de fora exigindo um preço caro e o consumidor vai pagar essa conta por falta de produto quando o produtor sai da atividade. E lembra muito aquela situação da bolha, né? Da bolha imobiliária, que a galera não dava conta de pagar e que não tinha condição de pagar a dívida junto ao banco. Então você está falando de produtor que não vai arcar com seus compromissos porque não tem condição de pagar, então ele vai dever ao banco. Nós vamos ter produtos nas alturas, vamos ter pessoas desempregadas também. Então é uma cadeia muito lógica de desvantagem para todo mundo, para toda a sociedade. Exatamente. E eu trago, Alessandro, uma informação. Esse excesso de produção que estamos vivendo agora, ele tem nome, tem CPF. Nome, sobrenome e CPF. Nome, sobrenome e CPF. Muito bem lembrado. E se chama Argentina. Quem está colocando esse maior volume aqui agora? Argentina. Se você pegar o histórico, Alessandro, vamos puxar 2004. A Argentina, que vinha anos anteriores na casa de 6 milhões de caixas de alho exportando para o Brasil, foi para 10 milhões de caixas de alho. E é o que eu falei para você, desses últimos 10 anos, pelo menos 7 anos venderam abaixo do custo de produção. E eu quero trazer uma notícia em primeiríssima mão aqui para você, Alessandro, para o programa, é que nós estamos estudando a ANAPA, o jurídico da ANAPA, uma medida antidumping devido aos números que nós levantamos sobre as exportações de alho da Argentina. Porque o que tem acontecido, esse excesso de produto, esse crescimento estrondoso e prejudicando a produção de alho no Brasil, nós tínhamos 4.000 hectares de alho no Brasil há 4 anos atrás. Agora nós estamos com 1.600. Um sufoco que a produção argentina tem cometido na região sul. Então isso nós queremos estudar de maneira tranquila, vamos levantar todos os dados, porque se o fato acontecer, a Argentina estiver praticando dumping no mercado brasileiro, nós iremos ingressar com uma medida antidumping quanto o alho argentino também, porque não tem condições esse tanto de alho entrando no Brasil, prejudicando os nossos produtores que tradicionalmente plantam na região sul. A região sul já foi a maior região que planta alho no Brasil e agora está apenas com 1.600 hectares. Eu queria que você fizesse para a gente um mapeamento dos locais que mais consomem alho no Brasil hoje, e você falou da região sul, que já foi, né? E quem é hoje o grande produtor de alho? 3 perguntas em uma. Fizesse esse mapeamento para mim e colocasse também o Distrito Federal. Como é que o Distrito Federal está enquadrado nesse cenário, nesse tipo de agricultura? Olha só, a agricultura aqui no Distrito Federal são produtores, pequenos agricultores, médios, que eu já comentei. E é importante, o consumo per capita é em torno de 1,6 kg habitante ano. Ou seja, o Brasil ele tem um consumo de 32 milhões de caixas de alho de 10 quilos. Quem é o maior estado produtor de alho? Minas Gerais. Hoje planta 9.000 hectares. Juntando Goiás, o Distrito Federal e a Bahia, nós plantamos outros 5.000 hectares. E a região sul planta em torno ao redor de 1.600, 1.800 hectares. Então a produção de alho no Brasil está mais ou menos desenhada assim. Existem várias outras regiões, nós somos 10 estados produtores, que planta uma pequena área de agricultores familiares, que deve chegar ao redor de 16.000 hectares, que é a área que a Argentina planta. Então, é isso
a distribuição da produção de alho no Brasil. O estado que mais consome? O estado que mais consome é São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo preza por uma culinária de um alho extremamente mais concentrado, né? mais forte, com mais sabor. E nós temos o estado com maior renda, né? Então, aonde é o maior consumo nosso hoje. E o alho, ele, para deixar quem está em casa também informado, a gente às vezes fala só da culinária, mas também há outras propriedades, seja para a área de medicação, enfim, ele também tem outras estradas aí. O alho é um excelente composto, é um excelente bactericida, fungicida, combate os radicais livres. O alho brasileiro tem 5 vezes mais alicina e esses compostos do que o alho chinês. Então, ele é usado muito para controlar a pressão arterial, para combater esses radicais livres, que evita câncer. Então, é um ótimo remédio para a imunidade das pessoas. Só uma expectativa aqui para o Distrito Federal, você falou de todo esse cenário, né, que está assolando realmente os produtores. Existe a possibilidade em 2026 de reduzir a quantidade de área plantada no DF? Existe, ela é real e, igual em todas as outras regiões, está reduzindo. O DF provavelmente vai reduzir também, em função dessa dificuldade e dos desafios que nós temos para superar ainda, que eu já mencionei aqui na nossa conversa. Agora, você explicou, né, a possibilidade de aumento do produto com a quebra, na verdade, a quebra de alguns produtores. Agora, existe essa possibilidade real de aumento do produto do alho, seja aqui no Distrito Federal ou no país? Existe. Esse ano, devido ao cúmulo de safra, eu não acredito que esse ano vai ter o impacto. Mas o produtor reduzindo 2, 3, 4, 5 mil hectares, para a próxima safra é real trabalhar com preços de alho bem acima daquele praticado no mercado brasileiro até então. Vamos então fazer um resumo, porque você fez alguns questionamentos aí para as nossas autoridades, né, que estão nos assistindo, e a gente passou desde a questão judicial, né, dessa triangulação importantíssima, né, porque termina entrando produto sem a taxa devida. E o que a gente poderia pedir é realmente redução da carga tributária, questão também dos impostos ou até mesmo das taxas dos bancos, enfim. O que a gente poderia falar para as autoridades? Olha, a primeira coisa que nós precisamos é renegociar essas dívidas. Nós precisamos dar fôlego para que os produtores possam continuar plantando, porque eles têm compromisso com os trabalhadores que eles têm na propriedade, eles têm compromisso com os empréstimos já feitos há anos que vão ser pagos nos próximos anos. A segunda coisa é crédito. O produtor precisa de crédito. Como que ele vai plantar uma nova safra se ele não consegue crédito? Isso coloca ele em grande dificuldade se a gente não conseguir fazer essa gestão junto ao governo federal, aos parlamentares, aos bancos, para que possam disponibilizar créditos justos que nós, produtores, conseguimos pagar. Esses 2 pontos são os principais no momento que nós precisamos levar às autoridades. No mais, o produtor endividado não espera. O sufoco dele, a corda no pescoço, está ali. Então, nós precisamos olhar para a produção e observar essa questão para que a gente tenha uma colheita garantida no futuro. Para o consumidor, quem está em casa, está nos assistindo, chega no mercado, vai ver o alho. O que ele pode fazer? O alho nacional, opte pelo alho, tem essa indicação lá? Porque geralmente você vê em grandes hortifrutos o alho já colocado. Mas dá para escolher, dá para fazer essa guerra também com vocês aí? Dá para o consumidor, sim. E eu vou dar uma dica muito simples aqui. Tem supermercados que o alho já está descascado, aparecem os dentes dele, né? É chamado alho sorriso, porque aparecem os dentes, né? E aí, quando esse alho já está descascado, você olha na coloração do dente. Se tiver roxinho, arroxeado ou levemente roxo, é alho brasileiro. Se for marrom ou castanho, alho da China, cai fora. É alho que é produzido na Argentina e na China. Então, essa é uma dica muito especial. Se o alho não tiver descascado, o supermercado agora não vai ficar muito feliz comigo. Mas eu vou falar. Se não tiver indicação lá que é alho brasileiro, pergunta para o gerente, para quem estiver próximo lá. Se não tiver informação, descasca e olha o dente, que aí, olhando o dente, você não erra. Se for roxinho, pode comprar, que é garantido. O arrozinho, aquele arrozinho feito ali no almoço, com aquele alho, né, torradinho ali, douradinho, e com uma carne, com frango,
a gente... E qual é a diferença, então? Essa que eu quero que você explique agora. A diferença do nosso alho para o alho que vem de fora. O nosso alho, você precisa de um dente para temperar e dar aquele sabor gostoso. Enquanto que o alho que vem de fora, que é esse com o dente marrom ou castanho, você vai precisar de 5 dentes para conferir o mesmo sabor que um dente do alho brasileiro dá na culinária. Mas por quê? O plantio é o quê? Não, é por causa das características do nosso alho. Ele tem 5 vezes mais alicina, compostos nutracêuticos, e isso que confere esse sabor, né? E essa diferença quando comparado com os outros alhos vindo de fora. É isso. Quer acrescentar mais alguma coisa que eu não te perguntei? Porque a gente explorou tudo, né? Exploramos todo o mercado de alho, eu já estou expert. Eu acredito que nós abordamos os principais pontos aí. Não, e interessante você que está em casa imaginar que um produto tão pequeno, que está todo santo dia, né, na nossa cozinha, ele impacta diretamente o mercado, não só o mercado, como famílias, como, enfim, geração de empregos. Ele é responsável por tudo isso. Você nos deu uma aula aqui hoje. E isso é espetacular, porque são nessas pequenas coisas que a gente começa a valorizar produtos nossos, né? Produtos internos. Rafael, obrigado pela sua participação aqui no Mercado em Movimento. É realmente uma satisfação. Foi muito rápido, prazeroso esse tipo de assunto quando a gente fala de algo que realmente importa para a gente. Obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigado, Alessandro, por essa oportunidade. Foi um prazer falar aqui um pouco dos nossos desafios na cultura do alho. É isso. Agora você sabe que o alho realmente afeta toda uma logística aí. Quero agradecer a sua audiência, obrigado pela sua participação aqui no Mercado em Movimento. E claro, continuamos sempre aqui falando de empreendedorismo e economia de uma forma real, sem muitos rodeios. Até a próxima.